Amém? Pode se assentar, por favor. Boa noite, graça e a paz do Senhor. Eu sou o Mateus, sou marido da Duda, Magna Eduarda. Sou pai da Mariana e da Helena. Ficaram lá em casa para dormir. Lá em casa as crianças dormem cedo. 8 da noite está tudo na cama. Eu também durmo cedo. Passou das 9 ali eu já fico chato. Já não quero papo com ninguém. Vou para o meu canto, fico lendo. Mas essa semana foi um pouco pesado lá em casa, as crianças tiveram uma virosezinha, eu também. Mas graças a Deus já estão melhores. E aí ficaram lá para descansar e continuar a recuperação. É uma alegria muito grande estar aqui novamente compartilhando a palavra com os irmãos. Amo muito essa igreja. Cheguei aqui em dezembro, do ano passado. Fui muito acolhido. Gosto muito desse clima aqui, de criança correndo para lá e para cá. É a realidade da minha família e isso tem edificado muito a minha casa, meu lar. Eu e a Duda somos muito felizes de estar aqui com os irmãos. Amém? Então, antes da gente entrar na palavra, só complementando aqui esse desafio, que os irmãos, que a igreja está propondo aos irmãos. Um antigo pastor meu sempre dizia que dentro de casa, a gente não dá dízimo dentro de casa. Porque a gente sabe quais são as necessidades do nosso lar. Ninguém precisa lembrar um pai de família que ele precisa fazer compras, Ele sabe que é o dever dele, ele sabe que a família precisa das compras, de ir no mercado, de pagar luz, de pagar água, enfim, internet. Então, tudo isso é facilitado quando a gente cria uma consciência de família. Porque a minha esposa, ela não precisa chegar para mim e falar assim, amor, paga a conta de luz, por favor. Não. Porque nós somos uma família. Então é muito mais fácil, as coisas fluem muito mais. Então que a gente possa desenvolver essa consciência de família. E quando a gente faz parte de uma família, a gente procura entender quais são as necessidades daquela família. E como eu posso contribuir no contexto daquela família. Amém? Vamos então para a nossa palavra, para já não alongar muito. Abra sua Bíblia lá no livro de Levítico, no capítulo 6, a partir do versículo 8. Levítico é um livro que todo mundo está acostumado a ler, O pessoal lê bastante Levítico. Bom, Levítico 6, a partir do versículo 8. Abre aí. Consegue projetar aqui? Aí, show. A minha versão aqui é a Revista Atualizada. Não, minto, é a NAA, perdão. Se puder colocar aí. O texto diz assim, a lei a respeito do holocausto. Amém? O Senhor disse a Moisés, ordene a Arão e a seus filhos, dizendo, esta é a lei a respeito do holocausto. O holocausto ficará sobre as brasas do altar, toda a noite, até pela manhã. E o fogo do altar nunca poderá ser apagado. Versículo 10. O sacerdote vestirá sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a colocará ao lado do altar. Depois, verso 11, despirá suas vestes e porá outras roupas, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar puro. O fogo sempre ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado. O sacerdote acenderá lenha no altar cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto. E sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Versículo 13, o fogo queimará continuamente sobre o altar, não deve ser apagado. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, é com reverência, Pai, perante a Tua palavra, que nós clamamos a Ti, que o Teu Espírito de revelação, que o Teu Espírito de sabedoria, Senhor, venha a estar, Senhor meu Deus, trazendo, ó Pai, para a Tua igreja nessa noite, aquilo que o Senhor quer nos ensinar, Pai. Pedimos a Ti que abra os corações que estão presentes aqui, Pai, para receber a Tua palavra como uma boa semente em uma boa terra, Pai. Nós repreendemos toda distração e pedimos que em nome de Jesus o Senhor fale conosco através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Um texto que, lendo aqui,
é um pouco difícil de entender, às vezes a gente não está acostumado com esse linguajar levítico, Antigo Testamento. Mas, antes da gente começar o nosso tema, e o nosso tema é Mantendo a Chama Acesa, eu gostaria de contextualizar para introduzir essa palavra. Então a gente viu aqui, basicamente, Deus dando uma ordem para Moisés, falando sobre a lei do holocausto, sobre como o sacerdote ele deveria realizar o sacrifício e quais eram os cuidados que ele tinha que ter. A gente vê aqui alguns elementos que apontam no Novo Testamento para um significado muito maior. E é muito importante a gente compreender o Novo Testamento para que a gente possa interpretar também o Antigo Testamento, que é o que a gente está lendo aqui. Se você for lá em Hebreus 10, no capítulo 10, no versículo 1, o escritor de Hebreus ele diz assim, que tudo aquilo que está escrito aqui no Antigo Testamento, as leis, os sacrifícios, tudo isso, toda essa simbologia, ela aponta para algo superior, que foi revelado em Jesus Cristo. Então ele vai dizer que todas essas coisas aqui, ó, essa lei que a gente acabou de ler, elas são sombra dos bens vindouros, é o que está escrito lá. O que vem a ser uma sombra? Eu estou aqui contemplando a minha sombra. Se eu paro diante da luz e contemplo uma sombra, eu consigo ver claramente o que aquela sombra está refletindo? Eu não consigo ver. Se você me conhecer fisicamente, você pode até olhar para a minha sombra e saber que sou eu. Mas você não consegue ver os detalhes de quem eu sou, você não consegue ver qual roupa eu estou utilizando, qual é a cor da camisa que eu estou utilizando, qual é o sapato que eu estou utilizando. Por quê? Porque é apenas uma sombra. E é isso que o escritor está dizendo aqui, ó, a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Ou seja, a sombra não é totalmente a realidade. E nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que ano após ano continuamente eles oferecem. Então ele está exortando, né, os hebreus para tirar finalmente aquela questão de que tinham que fazer ou não sacrifícios, tinham que agir ou não de acordo com a lei mosaica, a lei de Moisés. Mas eu pego esse gancho simplesmente para ilustrar isso. Que esse texto que eu acabei de ler, ele tem símbolos que, levando para a nossa vida, eles podem ser aplicados. E o primeiro símbolo que a gente vê aqui é o símbolo do sacerdote. O sacerdote, ele era responsável aqui por fazer essa ponte entre o povo de Israel e o sacrifício para Deus, para a remissão de pecados. E o sacerdote, ele tinha que cumprir uma série de requisitos para realizar o seu ofício. Ele tinha que ser da linhagem de Arão, tinha que ser descendente de Arão. Ele tinha que ser alguém sem nenhum tipo de defeito físico. Isso você vai ver lá em Levítico, no capítulo 21, vai ter uma lista lá das características que o sacerdote tinha que ter. Ele não podia casar com uma prostituta, ele não podia casar com uma mulher divorciada, enfim. Ele tinha que cumprir uma série de requisitos para exercer o seu cargo. E aí o sacerdote, dentro da ideia de simbologia que eu acabei de falar aqui, o que vem a representar nos dias atuais? O que é o sacerdote hoje em dia? A Bíblia ela vai dizer, lá em 2 Pedro, no capítulo 2, no versículo 5, que nós, como pedra viva, somos edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então quem é o sacerdote tipificado aqui? Somos nós. A Bíblia diz que nós somos sacerdotes hoje. Ele vai continuar no versículo 9 de 2 Pedro, ele diz assim: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então a gente começa a entender aqui o significado dessa tipologia, dessa simbologia que está sendo descrita aqui. Então o sacerdote ele tinha que cumprir uma série de requisitos. Para vocês terem uma noção da gravidade que era quando um sacerdote ele infringia a lei mosaica, os filhos de Arão, chamados Nabade e Abiú,
eles chegaram para fazer um sacrifício e utilizaram um fogo estranho. Como a gente vai ver daqui a pouco, o fogo no altar de sacrifício, ele havia sido lançado pelo próprio Deus lá no Antigo Testamento. E o fogo ele tipificava a presença de Deus no meio dos israelitas. Então, quando esses dois sacerdotes chegaram para oferecerem um sacrifício com um fogo estranho, sabe o que aconteceu com eles? Eles foram fulminados pela ira de Deus. Tamanha era o zelo que Deus tinha por aquilo. Então, o sacerdote ele não podia fazer o que ele bem entendesse. Ele não podia fazer aquilo que dava na cabeça dele. Ele tinha que seguir todas essas leis aqui. Então, a gente finaliza esse primeiro elemento que é o sacerdote com a seguinte pergunta: quem é o sacerdote hoje? É o pastor? É o líder de louvor? É o intercessor? É a irmã da oração? Não. Todos nós somos chamados sacerdotes. Nós não precisamos mais de alguém para intermediar o meu relacionamento com Cristo. Porque quando Jesus morreu lá na cruz, o que aconteceu com o véu do templo? Ele se rasgou. E aí onde o judeu precisava ter um sacerdote para ir lá e conduzir o sacrifício dele, para que houvesse a remissão de pecados, isso acabou. E nós agora somos sacerdotes e podemos estar na presença de Deus. Amém? E ele vai continuar no texto sobre os deveres do sacerdote com relação ao fogo no altar. E a gente parte para o segundo elemento, que é o fogo. O fogo era uma das responsabilidades do sacerdote. E a ordem de Deus era bem clara. Qual era a ordem de Deus? O fogo não deverá ser apagado. Ele diz por duas vezes no texto que a gente leu. No versículo 12, o fogo sempre ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado. E no verso 13, novamente ele diz, o fogo queimará continuamente sobre o altar, ele não deve ser apagado. E o que vem a tipificar o fogo no Novo Testamento? Dois exemplos para a gente entender o que é o fogo, o que ele representa. João, quando está lá realizando o batismo, ele diz uma profecia sobre Jesus Cristo. Ele diz assim, lá em Lucas 3,16, ele fala o seguinte, olha, eu batizo vocês com água, mas depois de mim vem um, que eu não sou digno nem de desatar as correias das sandálias dele. Eu acertei? É isso aí. E ele diz assim, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então o fogo representa o quê? A presença do Espírito Santo dentro do cristão. Atos, capítulo 2, verso 3, o dia de Pentecostes. Acontece lá a pregação, os apóstolos pregam, existe uma conversão em grande massa, e ali se cumpre aquilo que Joel tinha profetizado, quando ele disse que o Espírito do Senhor seria derramado sobre toda a carne, sobre velhos, jovens, crianças. E aí a Bíblia diz que a manifestação do Espírito Santo se deu como? Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada uma deles. Ou seja, o fogo está tipificando a presença de Deus dentro de mim e dentro de você. E o que a gente está vendo aqui nesse texto é que a responsabilidade do sacerdote era manter esse fogo aceso no altar. E trazendo para a minha e para a sua realidade hoje, como sacerdotes, qual é a minha e a sua responsabilidade? Manter a chama da presença de Deus acesa em nosso coração. Amém? O fogo, portanto, é a presença de Deus. E é interessante porque Paulo ele vai dizer lá em 1 Tessalonicenses 5, no versículo 19, o seguinte: não apagueis o Espírito. Ele dá essa ordem clara aos Tessalonicenses, ele diz, não apaguem, não extinguam o Espírito Santo. Não extinguam a influência de Deus na sua vida, não deixe de ouvir a voz de Deus na sua vida, no seu dia a dia.
Então ele está quase que falando de maneira muito análoga ao que a gente está vendo aqui no texto de Levítico, onde a gente tem o sacerdote, a gente tem o altar, a gente tem o sacrifício, a gente tem o fogo, e aquele fogo ele precisa ser mantido aceso dia após dia. É uma ordem que Deus dá, ele não dá uma opção para o sacerdote, ó, segunda-feira você deixa ele aceso, quarta-feira pode ficar apagado, não. Ele diz que o sacerdote ele deveria diariamente cuidar para que o fogo não se apagasse. E como que o sacerdote ele fazia isso? A gente leu. A primeira coisa que a gente leu que o sacerdote fazia era retirar as cinzas. A gente leu lá no versículo 11. Depois de expirar suas vestes e porá outras roupas e levará a cinza para fora do arraial a um lugar puro. Então o sacerdote, para manter o fogo aceso, para manter aquela chama que simbolizava a presença de Deus, aquele fogo que o próprio Deus tinha colocado ali no altar de sacrifício, ele tinha que todo dia ir lá, pegar as cinzas do sacrifício que tinham sido feitos, trocava de roupa, saía do arraial, levava para um lugar limpo e tirava as cinzas. Por que ele fazia isso? É só você perguntar para o churrasqueiro. Eu estava lendo sobre isso hoje. Se você perguntar para o churrasqueiro, o que acontece se você jogar cinzas na labareda de fogo lá do seu churrasco? As cinzas elas têm duas finalidades. Primeiro, ela vai diminuir a labareda do fogo, aquela chama forte, mas ela vai manter a temperatura quente. Então, as cinzas, quando são mantidas nas chamas, elas têm a capacidade de quê? De extinguir o fogo. E o que vem a representar as cinzas? É o pecado, é o passado, é tudo aquilo que tem que ser removido da nossa vida dia após dia, para que a nossa comunhão com o Espírito Santo, para que a nossa comunhão com Deus, ela não venha cessar, ela não venha a ser apagada como uma chama que se apaga. Então as cinzas elas tipificam duas coisas práticas. As cinzas tipificam tudo aquilo que apaga a chama do Espírito em nós. E a segunda é o seguinte, é que quando a gente joga cinzas, o fogo ele é extinguido, mas o calor ainda permanece. Isso nos sugere o quê? Que muitas vezes a gente está vivendo uma vida espiritual de aparências. Nosso altar está cheio de cinzas, o fogo ele se apagou completamente, mas ainda existe um calor ali dentro. E a gente está vivendo daquele pouco calor que ainda existe no finalzinho da churrasqueira, sabe? Quando acaba o churrasco, fica ali as brasas, no final as cinzas. Então a gente, como sacerdote do nosso relacionamento com Deus, o sacerdote responsável por manter o altar do nosso coração com a chama acesa todos os dias, precisamos identificar o que tem sido cinzas no meu relacionamento com Deus. E é claro que o pecado está presente na nossa vida. Todos nós erramos, falhamos, pecamos contra Deus, pecamos contra a nossa família, pecamos contra os nossos próximos. Mas existe uma forma de pecar que é muito perigosa, que nos leva a uma conduta que lentamente vai apagando a influência do Espírito na nossa vida. O pastor falou sobre isso pela manhã, que o pior juízo de Deus sobre o homem é quando ele abandona o homem às suas próprias vontades e desejos. É o pior juízo que Deus pode dar para um homem. É largar ele, fazendo o que ele bem entender da cabeça dele, o que ele quer com a carne dele. É o pior juízo que Deus tem para o homem. E nós, como cristãos, às vezes ficamos escandalizados. Eu mesmo, essa semana, estive escandalizado, estou escandalizado e tenho tentado ajudar um casal de amigos. Você olha para a pessoa, você vê, cara, como que fulano caiu dessa forma? Como que fulano chegou nesse estágio da vida espiritual? Acredito que todos nós já vislumbramos alguém nessa situação. Você olha para a pessoa e você vê, nossa, mas fulano era tão crente no passado, fulano
era uma pessoa tão exemplar no passado, como que ela chegou e se tornou o que ela está vivendo agora? E a Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. E é muito simples responder essa pergunta. Se esse sacerdote, ele não está cuidando do seu altar, não está removendo as cinzas, não está mantendo a chama acesa, quando a chama se vai, quando o Espírito não é mais aquele quem dirige os nossos passos, só resta uma alternativa, que é a carne. E a carne se inclina para o quê? Para o pecado e para a morte. Então Paulo ele vai, em Timóteo, nos alertar sobre um problema que nós devemos tomar muito cuidado, que é o que ele chama de uma consciência cauterizada. A mente cauterizada é um perigo que nós devemos tomar muito cuidado. E aí você ouve essa palavra e você pensa, o que é cauterizado? Cauterizado vem de cautério. Cautério é o seguinte, já viram aqueles bois que são marcados com uma brasa viva? Quando você pega um instrumento, você aquece ele até ele ficar incandescente, você vai lá e marca um boi. Você marca a pele dele, e aí a pele dele fica morta, insensível e podre. Aquilo é o cautério. E a mente cauterizada nada mais é do que uma consciência que está morta, insensível e fria diante de Deus. Mas como que alguém chega no estado de consciência cauterizada? Como que alguém chega no estado de mente cauterizada? É quando a pessoa, ela deliberadamente, ela pratica um pecado, sabendo que aquilo é errado, mas ela não quer voltar atrás. Ela está vindo na igreja, ela está participando dos cultos, ela está sendo exortada, ela está sendo confrontada dia após dia pela palavra, pela pregação. Ela sabe que está errado, mas ela quer continuar andando naquele caminho, naquele pecado. E ela vai ali, crucificando Jesus todos os dias. E todos os dias ela está ali, cometendo pecado, sabendo que está errada, até que chega um ponto onde aquela mente se torna cauterizada, insensível. Não adianta você falar, você exortar, ela se tornou insensível. E nesses casos, infelizmente, às vezes a única maneira de Deus levar uma pessoa dessa ao arrependimento é através da dor. A gente tem um exemplo lá, eu não lembro agora qual das cartas que Paulo ele cita esse exemplo. Se não me engano era Romanos, se eu estiver errado alguém fala. Estava tendo lá na igreja de Romanos um caso onde um filho, um homem, estava se relacionando sexualmente com a sua madrasta, se não me engano. E aí sabe o que Paulo sugere para esse cara, para a igreja fazer? Paulo fala para a igreja orar e entregar a alma desse cara, o corpo desse cara, perdão, para o diabo, para que a alma dele fosse salva. Por quê? Se já foi exortado, se já foi confrontado, e mesmo assim, ele não tem mais sensibilidade, é somente através do sofrimento, muitas vezes, que essa pessoa vai voltar-se para Deus. C.S. Lewis ele costumava dizer que o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo surdo. Lá em Apocalipse, quando a gente vê o derramar da ira de Deus, num dos capítulos ele descreve que Deus vai lá e derrama um cálice de ira, e os homens eles são flagelados com doenças, com um monte de coisas. E a Bíblia diz o seguinte, que eles, mesmo com toda essa dor, mesmo com todo esse sofrimento, né, contextualizado ali no final dos tempos, a Bíblia diz que esses homens, eles não se arrependeram para dar glória a Deus. Tamanha era a insensibilidade do coração dessas pessoas. Por quê? Porque o pecado já havia dominado por completo a mente e o coração. Então é muito perigoso quando a gente cultiva um pecado
quando a gente insiste em velhos erros, em velhos hábitos do velho homem. Porque quando a gente não corta de vez esse mal pela raiz, a gente começa a se tornar insensível. Quando a gente tem 20, 30, 40 anos de casado e mantém os mesmos erros, comete as mesmas falhas contra os nossos cônjuges, isso vai causando insensibilidade, isso vai causando frieza. E a gente corre o risco de entrar nesse estado que é a consciência cauterizada. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente tem que se avaliar todos os dias. Tem que ir no nosso altar, dobrar os nossos joelhos e retirar essas cinzas, para que a gente cumpra a recomendação de Paulo de não apagar o espírito. Uma outra característica da mente cauterizada é o seguinte: a pessoa que está com a consciência cauterizada, que está acostumada com o seu erro, acostumada com o seu pecado, Paulo vai falar lá em Timóteo também, em 2 Timóteo 4, o seguinte: que no final dos tempos chegariam pessoas que, não suportando mais a verdade, elas fariam o quê? Adotariam para si doutores conforme as suas próprias vontades. Então tome muito cuidado com o que você tem ouvido, escutado. Se aquilo que você tem ouvido de evangelho não te confronta, não te faz se dobrar nos joelhos e orar, e chorar na presença de Deus, e se arrepender dos seus pecados, se aquilo que você ouve só traz sensações, entre aspas, boas, tome cuidado. Porque essa é uma das características da mente cauterizada. Ela só quer ouvir aquilo que lhe apraz. Ela não quer ouvir aquilo que vai confrontar o pecado dela. Ela não quer ouvir aquilo que vai exigir mudança, exigir sair da zona de conforto. Não vai. Então a gente parou aqui nas cinzas. Então as cinzas tipificam isso: o pecado, o passado, tudo aquilo que quer extinguir a chama do Espírito, que quer fazer a nossa mente ficar insensível, nosso coração se tornar insensível na presença de Deus, se tornar frio na presença de Deus. Voltando para o nosso texto. No versículo 12, ele continua os deveres do sacerdote. E ele diz assim: o fogo sempre ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado. O sacerdote acenderá lenha no altar cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Então vimos até aqui basicamente 3 elementos: o sacerdote, o fogo, as cinzas, e agora o quarto elemento é a lenha. É aquilo que alimenta o fogo, é aquilo que potencializa a chama do fogo. E antes de entrar nessa parte final, eu quero recomendar para os irmãos um livro que é muito bom, que fala basicamente do que eu vou falar aqui nesse trecho, que se chama Celebração da Disciplina. Alguém já viu esse livro aqui? Conhece? Celebração da Disciplina, de Richard Foster. É um livro muito bom, muito excelente. Ele fala basicamente sobre as disciplinas espirituais: meditação, oração, jejum, estudo, simplicidade, solitude, submissão, serviço, confissão, adoração, orientação e celebração. Esse livro aqui é um divisor de águas na vida devocional de qualquer cristão. Se você quiser ler, não estou ganhando dinheiro com isso, pode ficar tranquilo. Vale muito a pena, edificou muito a minha vida. Gostou? Muito top, né? E a lenha nada mais é do que aquilo que alimenta essa chama do Espírito de Deus em nós, aquilo que aumenta a minha comunhão com Deus. E como isso se dá? Como é que eu coloco lenha diariamente no altar, como a gente leu aqui?
Isso é básico. Exercendo as disciplinas espirituais. Quando a gente fala de disciplina, a gente já vê algo como se fosse ruim. Mas esse livro ele diz basicamente a seguinte frase, que a disciplina é o único caminho para a liberdade. E as disciplinas espirituais, que vão cultivar esse fogo, que vão cultivar a chama de Deus dentro de nós, são aquelas que a gente já conhece. São básicas. Mas o básico, ele tem que ser dito, o básico, ele tem que ser estudado. O que é o básico na nossa vida diária? Ora, se eu não comer bem, se eu não beber água bem, se eu não dormir bem, eu vou me tornar uma pessoa estressada, naturalmente. Eu vou acordar estressado, eu vou discutir mais, eu vou ser mais irritadiço, eu vou irritar mais pessoas. São coisas básicas que o ser humano ele sabe que ele precisa fazer, mas que muitas vezes ele não faz. Eu sempre fico em cima da minha esposa, principalmente no que tange a alimentação. Vivo comprando vitamina para ela, vivo lembrando ela que ela tem que almoçar. Por quê? É a correria do dia a dia. Quem é pai e mãe aqui sabe disso, né? A mãe, se ela tiver que deixar de almoçar para cuidar das crianças, ela vai fazer isso. Confere? É só uma acena na cabeça ali. Mas a minha esposa, ela direto faz isso. Eu lembro ela, amor, você tem que comer, você tem que se alimentar, tem que almoçar direito. São coisas básicas para a gente ter uma vida boa no nosso dia a dia, né? E quando a gente fala de alimentar o fogo, de colocar lenha no altar, a gente vai falar sobre isso. Disciplinas espirituais, quais são elas? Vou falar aqui sobre oração, jejum e a meditação. Todo cristão sabe que isso é essencial na nossa vida espiritual. Mas por muitas vezes nós ignoramos essas disciplinas. Por muitas vezes nós não sabemos como exercer essas disciplinas. E por isso mesmo a gente precisa estudar isso, a gente precisa aprender sobre isso. Quer ver um exemplo? Oração. Os discípulos de Jesus, eles eram judeus, eles eram religiosos, eles sabiam orar. O judeu, ele ora muito. Só que lá em Lucas 11, no versículo 1, os discípulos dizem para Jesus assim, Senhor, ensina-nos a orar. Olha lá. Jesus estava orando em certo lugar, e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensine-nos a orar. Então aqueles discípulos, eles conheciam a oração, praticavam a oração, mas quando tiveram contato com o tipo de oração, com a qualidade de oração que Jesus fazia com o Pai, eles pediram para Jesus, Jesus, ensina-nos a orar. E às vezes a gente nasceu na igreja, a gente viveu na igreja, aprendeu a orar na igreja, e a nossa vida de oração, ela às vezes está carecendo de fundamentos básicos da oração. Então a oração, ela é uma das formas de colocar lenha no altar. Jesus, que era Deus, orava, quanto mais nós precisamos orar. Mas a gente aprendeu a orar simplesmente para pedir coisas para Deus. Isso é errado? Não é errado. A oração, a petição é uma forma de oração, mas não é somente oração. C.S. Lewis, ele dizia o seguinte sobre a oração, olha só. Deus não precisa da minha oração. Sou eu quem preciso dela. A oração me aproxima de Deus, revela a minha dependência, a minha fome e sede por sua vontade, por seu reino e por sua pessoa. A oração muda principalmente a mim, a minha visão de Deus, do próximo e das circunstâncias. Olha que profundo que Lewis está falando sobre oração. Só ora quem se sente dependente de Deus. Só ora quem quer buscar a vontade de Deus. Só ora quem quer tomar escolhas sábias pautadas na vontade de Deus. Mas a gente aprendeu a orar somente para pedir um carro a Deus. A gente aprendeu a orar somente quando a gente está carente, precisa de um namorado, de uma namorada. A gente aprendeu a orar somente quando a gente precisa de alguma coisa. E esse tipo de relacionamento é o relacionamento que um bebê tem com uma mãe. Quando ele precisa mamar, ele chora.
quando ele quer alguma coisa, ele chora. Quando ele pede, pede e pede. Mas nós precisamos amadurecer a nossa ideia de oração. Precisamos pedir para Deus nos ensinar a orar. E nós vemos na pessoa de Cristo um exemplo clássico de oração. Quer ver Jesus, antes de escolher os discípulos, o que ele fez? A Bíblia diz que ele se retirou para orar durante a madrugada, como ele fazia de costume. Ele passou a madrugada orando. Quando amanheceu, no coração dele já estava claro quem seriam os discípulos. Porque a alma dele estava entregue em oração a Deus. Outro exemplo de Jesus, lá no Getsêmani, a oração para nós aprendermos a renunciar à nossa vontade, à vontade da nossa carne. Jesus está lá no Getsêmani, no Monte das Oliveiras. Aí ele convida os discípulos para orar. Por 1 hora os discípulos não conseguem, dormem. Aí ele vira para os discípulos e diz assim: não conseguiram vigiar comigo nem 1 hora. E ele diz assim: vigiai e orai, para que não entrem em tentação. Aí ele diz: a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Ou seja, a oração nos livra da tentação. Por quê? Quando eu estou em oração, eu estou em comunhão com Deus. Quando eu estou em comunhão com Deus, eu estou sendo guiado pelo Espírito de Deus. A voz de Deus no meu coração, na minha mente, ela fica mais clara, fica mais perceptível. Então, quando chega a tentação, eu não vou ser guiado pela minha carne. Eu não vou fazer aquilo que a minha carne está querendo. Eu vou estar mais forte para obedecer à vontade de Deus. Então, para isso também serve a oração. A oração para combater a ansiedade. Filipenses 4:6 diz assim: olha, não andem ansiosos por coisa alguma. Antes de vocês ficarem ansiosos, apresentem a Deus, por meio de orações súplicas, aquilo que tem abalado o seu coração. Olha, e o que vai acontecer? Ele diz no versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, se você está ansioso, se derrame na presença de Deus. Se está preocupado pelo dia de amanhã, se derrame na presença de Deus. E o que vai acontecer? Ele diz: a paz de Deus, que a mente humana não pode compreender, porque ela é fruto do Espírito, lembra? O fruto do Espírito é amor, paz, alegria. Então a paz, ela não é algo que vem da minha alma, não é algo que vem de fora, ela vem do meu espírito. Então nós precisamos aprender a orar. Precisamos aprender a falar, mas não somente falar, mas se aquietar na presença de Deus e aprender a ouvir a voz de Deus. E se a gente não cultiva uma vida de oração, como foi falado aqui mais cedo, orar sem cessar, ou seja, estar com o Espírito sempre conectado com Deus. Eu estou indo para o trabalho, eu estou ouvindo louvor, eu estou com a mente conectada em Deus. Deus, Ele sabe os nossos afazeres. Deus sabe o dia a dia do pai, da mãe de família, sabe como é que é corrido, sabe que muitas vezes dá 10, 11 da noite, meia-noite, a pessoa está completamente esgotada. Mas a gente consegue, em meio a tudo isso, às vezes, lavando uma louça, colocar um louvor e se conectar com Deus em espírito. Indo para o trabalho, no carro, se conectar a Deus em espírito, fechar os olhos, fechar a porta do quarto. Mas a gente vive em tempos onde a nossa sociedade está extremamente acelerada. E a gente não consegue parar. Eu falo isso por mim. A gente anda extremamente acelerado, nossa mente está sempre com uma informação nova, muita coisa para processar. E aquilo que é básico, aquilo que é fundamental, acaba ficando de lado. E uma dessas coisas é a oração. E o que vai acontecendo? A lenha não vai sendo reposta, e o fogo vai se apagando, a chama vai se apagando, a insensibilidade começa a vir, e eu já não consigo distinguir a voz de Deus. Jejum. Qual foi a última vez que eu jejuei? Para que serve jejum? Vigília. Uma igreja que tem vigília, hoje em dia é difícil. Eu fiquei muito feliz quando eu cheguei aqui e tinha vigília. Por quê? Não que orar de madrugada seja algo mais especial, mas é você separar para Deus um tempo só para você estar ali na presença dEle. E o jejum? O que vem a ser jejum?
O jejum é mais uma disciplina espiritual. Está no mesmo propósito da oração, é buscar a Deus, é buscar a vontade de Deus, é buscar conhecer mais profundamente quem Deus é. E quando você pratica o jejum ele não é algo somente que você vivencia na carne, é algo espiritual, é uma disciplina espiritual. Quando eu executo isso, eu vou colher os benefícios espirituais disso. Jejum não é dieta. Meu pai costumava dizer que jejum sem oração é dieta. Mas jejum não é dieta, não é simplesmente eu me abster de comida, não. Eu me abstenho com um propósito claro de buscar a Deus. Eu não abstenho de comida, vou fazer um jejum aqui para Deus me dar um carro. Não. Isso pode acontecer? Pode até acontecer. É um benefício secundário, mas o principal é o quê? Eu estou jejuando porque eu quero estar mais perto de Deus. Eu quero colocar mais lenha no altar de adoração do meu coração. Eu quero que a chama do Espírito Santo ela esteja mais forte dentro de mim. E o que o jejum faz com a gente? O jejum revela as coisas que nos controlam. Se você já jejuou, você sabe que não é fácil. Se não foi fácil nem para Jesus, imagina para a gente. O jejum revela o que tem dentro da gente. Porque, como eu falei, se você não se alimenta bem, não dorme bem, o que acontece? Você começa a mostrar quem você realmente é. E aí você consegue identificar aquilo que precisa de transformação na sua vida. Então é mais uma ferramenta para a gente exercer o nosso sacerdócio. O jejum nos lembra que nós somos sustentados por Deus. O próprio Cristo jejuou 40 dias e foi tentado pelo diabo no deserto. E a Bíblia diz que somente depois desse jejum é que Jesus começou o seu ministério. Acabou os 40 dias, ele venceu o maligno, ele desce e aí ele pega a palavra e declara lá a profecia de Isaías. Pois o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu e pá. Ou seja, o jejum capacita. E o jejum nos ajuda a manter o equilíbrio da vida. Porque nós facilmente nos permitimos ser controlados por coisas dispensáveis. Somos controlados pelo nosso celular, pelas nossas redes sociais, somos controlados pelo nosso trabalho, somos controlados por diversas coisas. E o jejum é uma ferramenta para que essas coisas não nos dominem. Nada disso em si é ruim. Paulo diz que nada de si mesmo é impuro. O celular de si mesmo ele não é impuro. Mas a forma como eu trato ele pode se tornar uma pedra de tropeço na minha vida. E o jejum é uma ferramenta para que essas coisas sejam dominadas por mim e não me dominem. E por fim a meditação. Meditação não é abrir o aplicativo da Bíblia, versículo do dia. João 3,16. Amém, meditei hoje. Não. Meditar é ruminar. Sabe o que é ruminar? O boi ele come a grama e ele fica ruminando aquilo ali, ó. Ele põe na garganta aquele negócio e fica ali, ó, ruminando, para depois ele engolir. É eu ler a Bíblia, é eu ler um versículo e pedir, Deus, abre os meus olhos, abre os meus ouvidos espirituais para eu possa entender o que o Senhor quer falar comigo. E meditação leva tempo. Não pode ser algo corriqueiro, não pode ser algo feito às pressas. Eu preciso parar, ler, contemplar, estudar, ver o contexto. E aí no final ver qual é a aplicabilidade daquilo na minha vida. Às vezes eu consigo pegar 5 versículos e ficar ruminando durante toda uma semana. Porque a Bíblia ela é extremamente rica, a palavra de Deus ela é extremamente rica. Mas a gente só vai ser capaz de meditar e de contemplar o que Deus quer falar com a gente quando a gente parar as nossas distrações. Então eu não vou esgotar o assunto aqui de disciplinas. Como eu disse, eu recomendo muito esse livro para vocês. Leiam esse livro. Você quer saber como orar mais, como eu devo orar, como eu devo jejuar, como meditar, como me colocar na presença de Deus. Assuntos básicos, mas que muitas vezes a gente não sabe fazer, a gente fica com dúvida, fica com protocolos. Leiam esse livro, vale muito a pena. Mas o fato é que nós precisamos, como sacerdotes, alimentar
com lenha esse fogo. E o princípio básico para tudo isso é o que o salmista diz em Salmo 42. É ter anseio por Deus. Assim como a corça anseia pelas águas, assim eu anseio por Deus, o salmista diz. É preciso ter esse anseio para que eu possa fazer a manutenção do meu altar. E para a gente concluir, diante de tudo isso que nós falamos, sobre o sacerdócio, reconhecendo que nós somos sacerdotes, sobre o fogo, sobre a chama de Deus dentro de nós, sobre as cinzas, aquilo que nos afasta de Deus, aquilo que apaga a influência do Espírito na nossa vida, e sobre a lenha, sobre a forma como nós alimentamos o nosso relacionamento com Deus. Eu te convido a fazer agora uma autoanálise. Imagine aí na sua cabeça que dentro de você existe um altar. E esse altar ele tem que queimar todos os dias como uma adoração a Deus. Como está o altar do seu coração nessa noite? Será que ele está cheio de cinzas? Será que ele está cheio de cinzas de uma vida de adoração que você teve no passado, mas que hoje já não é a mesma? Paulo, ele levou Timóteo a fazer essa mesma reflexão sobre o altar do coração dele. Timóteo estava vivendo uma fase da vida onde ele estava com medo de assumir a liderança da igreja como pastor. Ele estava cheio de preocupações e ele estava querendo largar de mão. E aí Paulo chega para Timóteo e diz assim: Timóteo, reavive o dom de Deus que habita em você. Dom este que você recebeu através da imposição de mãos. E esse reavive no original, ele remete a uma ferramenta que chama fole. Já viram aquelas lareiras antigas que o pessoal usava? Aquele negócio parece uma sanfona. E esse é o significado da palavra no original. Ele fala: reavive o dom de Deus que há em ti. E todos nós, sem exceção, vivemos momentos na nossa caminhada com Deus onde, por diversos motivos, seja a correria frenética do dia a dia, seja os afazeres da vida cotidiana, do lar, tendem a nos fazer esquecer dos nossos deveres de sacerdote, de manter esse fogo aceso. Então eu te convido nessa noite a fechar os seus olhos onde você está, inclinar a sua cabeça e pedir para Deus, assim como eu pedi perdão ao meditar nessa palavra: Senhor, nos perdoa se temos negligenciado o fogo do Espírito Santo que o Senhor depositou dentro de nós. A tua palavra diz que nós somos templo do Espírito Santo, templo de um Espírito que é proveniente do próprio Deus. Assim como aquela chama que foi colocada naquele altar pelo próprio Deus, o Senhor habita dentro de nós com teu Espírito. Senhor, nos ajude a manter esse fogo aceso. Nos ajude como sacerdotes a retirar tudo aquilo que tem nos impedido de ter comunhão contigo, Pai. Pai, nós repreendemos todo o pecado que tem escravizado a tua igreja nessa noite, Pai. Seja ela pornografia, seja ela um vício, seja ela alimentação desordenada, seja ela o que for, Pai, bebida, alcoolismo, prostituição, imoralidade, Pai, que qualquer pecado que tem escravizado o teu povo seja repreendido nessa noite, em nome de Jesus. Que as cinzas sejam retiradas do altar do nosso coração, Pai, para que possamos te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Pai, nos chama todos os dias a ter relacionamento contigo, Pai. Que nós fiquemos incomodados de não separarmos um dia
um momento, um minuto que seja, Pai, para fecharmos os nossos olhos e às vezes até mesmo sem palavras, contemplar a Tua beleza e a Tua santidade, Pai. Ajuda-nos a Te contemplar no nosso dia a dia, Pai. Ajuda-nos, Senhor meu Deus, a orar, ensina-nos a orar, Senhor. Coloca em nós, Senhor meu Deus, anseio por Ti, Pai. Para que a nossa vida, Senhor meu Deus, seja um altar de adoração a Ti, Pai. Senhor, nós nos arrependemos nessa noite dos nossos pecados e pedimos a Ti, fica conosco, que a chama do Teu Espírito não venha a ser apagada nos corações aqui, Pai. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.